Oi, pessoal, aqui é a professora Adriana. Vamos começar mais um plantão de Física do professor JG, setor 122, módulo 10. O primeiro exercício de hoje, exercício 181, diz o seguinte: um gerador de força eletromotriz 36 volts, resistência interna 2 ohms, está em funcionamento, a intensidade da corrente elétrica é de 3 amperes. Nessas condições, determine a DDP nos terminais do gerador, a potência total gerada, a potência útil e a potência dissipada. Vamos lá. Para tirar a DDP nos terminais do gerador, a gente vai usar aqui a equação característica do gerador. Então, U é igual a E, que é a FEM do gerador, menos RI. A FEM, a força eletromotriz, 36 volts, menos resistência interna 2, corrente 3. Então, a gente tem a DDP nos terminais do gerador igual a 30 volts. Potência total é FEM vezes corrente, 36 vezes 3, 108 watts. Potência útil, U vezes I, 30 vezes 3, 90 watts. E a potência dissipada é a resistência interna vezes I ao quadrado. Potência dissipada é sempre sobre a resistência interna. Então, 2 vezes 3 ao quadrado, potência dissipada, 18 watts. Vamos lembrar aqui, ó, que a potência total é a soma da potência útil mais a potência dissipada. Exercício 186 diz o seguinte: o gráfico representa a curva característica de um gerador. Então, está aqui o gráfico, ele dá a tensão e a corrente. Analisando as informações do gráfico, determine a resistência interna do gerador e a corrente para uma DDP igual a 40 volts. Então, para tirar a resistência interna, a gente vai fazer aqui o coeficiente angular dessa reta, lembrando que esse coeficiente angular é sempre o ângulo tomado da reta em relação à horizontal. Então, a tangente aqui, cateto oposto, a variação que a gente tem de tensão, 80, sobre a variação que a gente tem em corrente, que é 10. Então, nossa resistência interna, 8. Para achar qual é a corrente para uma DDP de 40, vamos usar novamente a equação característica do gerador. 40 é igual a E, força eletromotriz 80, ó, a gente tira essa informação aqui no gráfico. Resistência interna 8, a gente já calculou. E aí, tira a corrente, 5 amperes. Próximo exercício, 187. O circuito elétrico é utilizado para a determinação da resistência interna R e da força eletromotriz E do gerador. Um resistor variável R, um reostato aqui, pode assumir vários valores, fazendo com que a corrente elétrica no circuito também assuma valores diferentes. Ao variar os valores de R, foram obtidos leituras no voltímetro V e no amperímetro A, ambos ideais. E aí a gente tomou então as informações e montou esse gráfico. Com base nessas informações, determine a força eletromotriz, a resistência interna, a potência total do gerador para uma corrente de 2 amperes e o rendimento do gerador para uma corrente de 3 amperes. Então, vamos lá. De novo aqui, olhando para o nosso gráfico, na análise do gráfico, a gente vê aqui, ó, onde ele corta o eixo da tensão é a nossa força eletromotriz. Então, está aqui, 12 volts. A corrente de curto-circuito, ela é onde o gráfico corta o eixo X, o eixo aqui da corrente. Então, a corrente de curto-circuito é 4. E a gente pode calcular a corrente de curto-circuito como sendo a força eletromotriz sobre a resistência interna. Então, se eu tenho a corrente, tenho a força eletromotriz, eu acho aqui a minha resistência interna de 3 ohms. A potência total é a força eletromotriz vezes a corrente. Lembra que ele quer a potência total para uma corrente de 2 amperes. Então, a nossa potência total, 24 watts.
E aqui, o item D, ele quer o rendimento para quando a corrente for 3 amperes. Então, para saber o rendimento, eu preciso achar a tensão primeiro. Então, aqui, força eletromotriz 12, resistência 3, corrente 3. A tensão nos terminais do gerador vai ser de 3 volts, então o seu rendimento, U sobre E, 3 sobre 12, 25%. Exercício 190. Um gerador de força eletromotriz E, resistência interna R, é ligado aos terminais de uma lâmpada, fornecendo-lhe uma corrente de 4 amperes. Nessas condições, a lâmpada consome uma potência de 24 watts e o rendimento do gerador é de 75%. Pode-se afirmar que a força eletromotriz E e a resistência interna R do gerador valem respectivamente. Então, vamos lá. Ele deu a potência da lâmpada, a corrente que passa por ela, então eu sei a tensão sobre essa lâmpada, 6 volts. Essa tensão é fornecida pelo gerador, que tem um rendimento de 75%. Pessoal, aqui eu vou usar a fração porque vai facilitar a nossa vida. Então, vou lembrar que 0,75 pode ser escrito como uma fração 3/4. Então, o rendimento 3/4 é igual a tensão 6 pela FEM. E aí, acho aqui, faço as continhas, a força eletromotriz 8 volts. Sabendo a tensão que é fornecida na extremidade do gerador, a força eletromotriz desse gerador e a corrente que está passando por ele, eu vou determinar a sua resistência interna. Então, substituir aqui U por 6, E por 8, corrente por 4. Vou achar aqui a minha resistência interna de meio ohm, alternativa D. O exercício 191 nos diz o seguinte: um aluno, a fim de encontrar a resistência interna de uma pilha, realiza o seguinte experimento. Com a ajuda de um voltímetro, considerado ideal por ele, mede a diferença de potencial entre os polos da pilha. Aqui, pessoal, vamos lembrar que quando eu coloco um voltímetro ligado diretamente nos polos da pilha, a leitura desse voltímetro é a força eletromotriz, então é o E da pilha. Logo após, o estudante, com auxílio de um amperímetro, também considerado ideal por ele, registrou a corrente de curto-circuito. Então, tá aqui, quando a gente liga o amperímetro direto nos polos da pilha, a gente está lendo essa corrente de curto-circuito. Com base nesses dados, o aluno conclui que a resistência interna da pilha vale. Então, corrente de curto-circuito é E sobre R, a corrente é 10, o E é 1,5 volts, a minha resistência, então, 0,15 ohms, a resistência interna da pilha. Alternativa B. Bora lá para mais um. No gráfico de V por I, tensão por corrente, representam respectivamente a diferença de potencial entre os terminais de um gerador e a corrente que o atravessa. A força eletromotriz do gerador em volt e a resistência interna em ohms valem respectivamente. Então, ó, vamos pegar aqui nesse gráfico. Eu não tenho aqui a FEM ou a corrente de curto-circuito, porque me aparece só uma parte dessa reta. Então, eu vou usar esses dois pontos da reta, que são conhecidos para nós, vou usar a equação característica do gerador e montar um sisteminha linear. Nesse sisteminha linear, eu isolo uma das nossas incógnitas, né, que são a força eletromotriz e a resistência interna, isolo em uma equação, substituo na de baixo, tá certo? Fazendo aí esse trabalhinho de substituição da equação, acho a resistência interna igual a 20 ohms, volto a substituir lá na primeira equação, acho a força eletromotriz de 10 volts. Força eletromotriz, então força eletromotriz 10, resistência 20, a opção aqui 10, 20, alternativa C. Tudo bem, pessoal? Com isso, nós terminamos o plantão de física do professor JG. Bons estudos por aí e se cuidem.